tava numa outra. E aí eu tenho que falar. Enquanto tava todo mundo na baladinha, enquanto tava todo mundo jogando a pelada no sábado, o Semenzato tava se capacitando, treinando e se preparando para algo gigante que viria pela frente. Com 23 anos de idade, 1991, casado, meu filho nasceu em 92, então um ano antes do meu filho nascer, eu fundo a minha primeira empresa, que foi a Microlins. E de onde veio o Microlins? Isso, Microcomputadores, Lins da cidade. Lins, lugar incerto e não sabido, que é Lins. Caralho, agora que eu fui saber! Microlins. Vou te falar, eu tenho 32 anos. Na minha geração, todo adolescente tinha que fazer o curso da Microlins. Cara, eu fiz digitação, cara, eu fiz todos. Eu formei mais de 4 milhões, mais de 5 milhões na época, até 2010. De lá pra cá dobrou isso. Mas eu formei mais de 4, 5 milhões de jovens e coloquei no mercado de trabalho. Porque essa foi a primeira grande sacada. Eu não fundei uma escola de informática, cara. Eu fundei um centro de formação profissional. Na minha cabeça, tava assim. Como veio essa Se ideia? eu fiz um curso de programação, olha que legal. Primeiro porque quando ia implantar o software nos departamentos, eu me relacionava com os departamentos e eu capacitava as pessoas para usarem o software que eu desenvolvia. Então, nessa de capacitar, eu fui percebendo o colégio lecionando, eu via que tinha uma necessidade das pessoas aprenderem a programar computador, a operar computadores, que era gigante, era uma dor incrível. E aí eu falei, cara, eu vou juntar duas coisas. Eu vou unir a informática, que é uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta acessória para contabilidade, para folha de pagamento, para tudo dentro de uma empresa, para você controlar contas a pagar, receber, tudo. E quando eu fui fazer esse meu MBA na prática, eu saquei em 91 que eu deveria criar realmente algo que juntasse uma profissão com as ferramentas. Você ser uma secretária que sabe usar um Excel, um Word, um PowerPoint, você ser um contador se atualizar, que sabe. Cara, quando eu juntei essas coisas e criei um pacote que chamava-se Capacitação em Rotinas Administrativas. Isso explodiu de vender no Brasil, cara. Foram 750 escolas, 500 mil alunos ativos. 500 mil alunos ativos, cara. Como que faz pra divulgar algo novo, totalmente novo, numa era onde não se tinha tantas mídias sociais? Mas a grande sacada aqui foi assim, primeiro, né? Legal, acho que a história, a gente contou um pouco do glamour da história, ela ficou gigante, e aí eu vou dar um salto para 2008, eu fico sócio de um grande fundo, e em 2010 eu vendo essa empresa e boto 200 milhões no bolso, dinheiros de hoje, vai. Esse dia foi legal, né? Puta, junho de 2010, foi ontem. Foi Concorda? ontem? Foi ontem. Junho de 2010. Foi ontem. Ué, foi ontem. 13 anos, cara. Bom, mas aqui, uma pausa agora. 13 anos, mais uma pausa agora. série. Mas vamos dar uma volta agora. Começando a vida. Vamos voltar lá, fundei a empresa, 91, 92, 93. Em 3 anos, eu monto 17 escolas próprias. Não tinha franquia. Não existia na minha cabeça. Na minha cabeça não existia franquia, eu não sabia o que era franquia. 17 próprias alavancadas no banco com indexação do dólar. Eu assinei contratos que eu nem li, nem sabia o que estava assinando. Coragem de empreendedor mesmo, totalmente alavancado. Mano. Metendo louco. 94 vem o Plano Real. O Plano Real simplesmente fala o seguinte: tablita e deflação no seu contas a receber. O seu faturamento todo dia vai diminuir, porque tem uma deflação. E as prestações em dólar, o dólar disparou, cara. 6 meses depois eu não conseguia pagar professor, os computadores, o banco, não pagava mais nada. Eu quebrei, eu fali, mas não sobrou nada. Pensa, uma quebra generalizada. 94. Final, lá para outubro, novembro de 94, eu estou praticamente em desespero, já considerando a hipótese de voltar a ser professor, já começando, será, não vai ter jeito, mas aquela vontade empreendedora estava lá dentro ainda, falando, não, vamos lá, vamos lutar até o fim. E o que acontece? Eu encontro o seu Valmir, de novo na minha vida. O seu Valmir olha e fala assim, mas por quê? Você já ouviu falar em franquia? Eu falei, o que é franquia? Cara, a partir desse minuto, em 3 meses eu formato a franquia, eu transformo a Microlins em franquia e vendo as 17 para franqueados e começo a receber royalties. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nunca mais
eu parei de crescer e nunca mais eu saí do mundo E franchise. como que faz pra transformar algo que era seu próprio, eram 17 escolas, em franquias? Pra onde você vai? Uma operação muito rápida. Os computadores eram do banco, porque eu não tinha como pagar, eu tinha que devolver. Começaram a fazer busca e apreensão dos computadores. Que isso? Então, assim, é punk. Eu vivi com 25 anos, 26 anos, fundei com 23, 3 anos depois eu vivi A falência. o pior que você possa imaginar, de conta carimbada, conta encerrada, execução, penhora dentro de casa, baú de brinquedo do meu filho sendo penhorado, Nossa. coisa assim, cara, de cortar o coração. Nossa, e a dor de ter que mandar a gente embora. Mas é muito bacana quando você vê que você está preparado, resiliente para superar e vencer qualquer obstáculo. Lembra que eu falei que lá atrás eu estava me criando casca, me capacitando, me fortalecendo, me encorajando? Porque toda aquela energia me propiciou buscar alternativa. Os computadores foram para o banco. Os aluguéis dos imóveis eu transferi para o novo franqueado. Porque o negócio era maravilhoso, eu tinha 1000 alunos cada escola. Era super lucrativo. Essas pessoas estavam se demitindo do Banespa da época e pegando o PDV, a demissão voluntária deles. E eles pegaram o dinheiro e eram pessoas assim até conhecidas, ex-gerente de um banco, ex-diretor de alguma empresa. Eu vendi Era muito cara a 13 franquia? mil. Não, a dinheiro de hoje, R$300 mil por unidade. Uma escola? Pô, não barato. é nada 400 mil, não é nada absurdo. 1000 alunos? Bombando, assim, o lucro excelente, mas o que eu tinha de dívida era impagável. Cara, transforma então em franquia, esse cara passa a me pagar royalties, ele põe computadores novos, ele simplesmente Quita sua dívida? demitiu e contratou todos os funcionários. Não, a dívida eu fiquei lá Não, com tipo o assim, banco. a dívida do Ele começou computador. do aluguel, a vida dele começou nova, Tá. com um CNPJ novo. A sua ainda tem. Eu fiquei com os 17 encrenca por 5 anos pagando essa conta. O banco, só para contar o processo como funciona, ele leva esses computadores ou esse carro, seja o que for, ele leva a leilão. O valor que ele arrecada no leilão não paga a dívida. Quita um pedacinho da dívida. Quanto que era Aí essa fica a dívida, diferença. exato? Puta, dinheiro de hoje, vamos falar que eu alavanquei 500 mil por unidade vezes 17, 10 milhões na época. Mas, cara, pra quem tinha uma casa pra morar única, um carro, Alavancou 10 10 milhões, milha. assim.